Boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos em mais um trabalho na Seara do Mestre Jesus, o plantão de oração. Então, convido a todos que quiserem colocar um, um copinho de água para ser fluidificado e hoje também uma garrafinha de água para higienização no lar, pois é a última quinta-feira do mês de maio, né? Então, a gente vai fazer também a higienização no lar. Então, que fique à vontade, pois a gente já está começando o nosso plantão de oração. E eu peço também para que eleve o pensamento a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso amado Mestre, a toda a espiritualidade amiga e benfeitora, ao nosso mentor da casa, Lauro Machado, ao nosso mentor individual, ao mentor do nosso trabalho, plantão de oração, para que nos autorize e nos auxilie em mais uma tarefa na seara do Mestre Jesus, o plantão de oração. E a gente sempre começa com uma mensagem de preparação do ambiente, onde a gente está estudando de forma sequenciada o livro Palavras de Vida Eterna. E hoje a nossa lição é a lição de número 57, que tem como título Jesus e Paz. Então vamos ver o que a lição nos indica, né? A lição que esse texto nos dá. Então vamos lá. Jesus e paz. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou-la dou como o mundo a dá. Jesus está no Evangelho de João, no capítulo 14, no versículo 27, e continua assim. A paz do mundo costuma ser preguiça rançosa. A paz do espírito é serviço renovador. A primeira é inutilidade, a segunda é proveito constante. Vejamos o exemplo disso em nosso Divino Mestre. Lares humanos negaram-lhe o berço, mas o Senhor revelou-se em paz na estrebaria. Herodes perseguiu-lhe desapiedado a infância tenra. Jesus, porém, transferindo-se de residência em favor do apostolado que trazia, sofreu tranquilo a imposição das circunstâncias. Negado pela fortuna de Jerusalém, refugiou-se feliz em barcas pobres da Galileia. Amando e servindo os necessitados e doentes, recebia a cada passo os golpes da astúcia de letrados e casuístas do seu tempo. Contudo, jamais deixou, por isso, de exercer imperturbavelmente o ministério de amor. Abandonado pelos próprios amigos, entregou-se serenamente à prisão injusta. Sob o cuspo injurioso da multidão, foi açoitado em praça pública e conduzido à crucificação. Mas voltou da morte aureolado de paz sublime, para fortalecer os companheiros acovardados e ajudar os próprios verdugos. Recorda, assim, o exemplo do benfeitor excelso e não procures segurança íntima fora do dever corretamente cumprido, ainda mesmo que isso te custe o sacrifício supremo. A paz do mundo quase sempre é aquela que culmina com o descanso dos cadáveres a se dissociarem na inércia, mas a paz do Cristo é o serviço do bem eterno em permanente ascensão. Olha que maravilhoso e interessante essa lição, para a gente entender Jesus e a paz, que Jesus nos trouxe a paz, Jesus nos trouxe o amor, ensinando o amor verdadeiro, não é? E ele pediu, e ele falou, eu vos dou, né? Vos dou a paz, deixo a minha paz, eu vos dou a paz. Mas a paz que ele dá é diferente da paz do mundo, não é? Porque a paz do mundo, como o texto mesmo diz, ela costuma ser preguiçosa, rançosa. Agora, a paz do espírito, não.
Ele é renovador, sempre te dá um ânimo novo para que você possa renovar as suas forças e continuar, não é? É sempre um proveito quando você tem a paz do espírito, né? A paz do espírito. Agora, em contradição à paz do mundo, não. A paz do mundo é inutilidade, você fica lá na inércia, né? Então, o próprio Cristo nos deu exemplo disso, né? Porque ele nasceu numa estrebaria, né? Porque naquela época, aquele alvoroço todo, ninguém, né, quis lhe, como o texto fala, ele foi negado nos lares. Então, o que aconteceu? Ele se nasceu na estrebaria, lá no meio dos animais, né? Herodes perseguiu ele sem piedade. Quantos morreram porque Herodes mandou perseguir Jesus? Então, todos, né, sofreram, né? Com essa perseguição de Herodes, ele mandou matar todas as crianças do sexo masculino que nascessem naquela data, né? Então, Jesus, ele foi, né, se transferindo de residência em residência para que ele pudesse firmar o seu apostolado lá. Ele sofreu de tudo, sofreu a imposição das circunstâncias da época, que o povo não tinha discernimento, não entendia bem. E ele mesmo falou nos seus últimos momentos: Pai, perdoa-lhe, porque eles não sabem o que está fazendo. Né? Essa ignorância que Jesus, né, se dirigiu era a ignorância do mundo espiritual, que nós somos espíritos eternos, que a vida não é só essa material, que a gente precisa sim ter amor pelas coisas, tratar com amor, porque a vida não acaba com a morte, né? Então, no seu último momento, ele pediu para que o pai perdoasse, que eles não sabiam o que estava fazendo, né? Então, por isso que Jesus teve toda aquela saga dele, né, até chegar na crucificação, né? Mas ele não desistiu do seu apostolado, da sua missão. Ele trouxe a paz, ele veio nos ensinar a paz, o amor, né? E mesmo ele passando por toda essa tribulação, essa aflição, ele não perdeu essa paz. E ele ainda conseguiu transmitir para nós essa verdadeira paz que nós temos que sentir, né? Que a gente tem que entender a nossa missão, porque a nossa missão é essa que vai nos, como que eu posso falar? É essa que vai nos dar aquela sustentação, aquela fé firme e raciocinada de que a vida continua e que você vai ser melhor. Dias melhores virão, né? Quando a gente ama, quando a gente serve, porque ele mesmo veio, ele falou que ele não veio para ser servido, ele veio para servir, né? Ele veio para servir, para ensinar. E o povo na época estava muito necessitado, principalmente os doentes, né? Que naquela época não tinha entendimento ainda do mundo espiritual, então o povo ia, era mais uma Maria vai com as outras fazer tudo que o outro tinha, não tinha essa fé raciocinada de dizer eu acredito, eu confio, porque eu entendi que nós somos espíritos imortais, que a vida não acaba aqui. Né? Naquela época não se tinha isso, não se tinha nada. Né? Ninguém tinha parado ainda para estudar esses acontecimentos da época, que o povo tinha medo e achava que era tudo porque Deus estava nos castigando, que Deus estava triste conosco, então mandava raio, trovão, tempestade, essas coisas todas. Mas Jesus ele veio ensinar para nós o que é a paz, o amor. Né? Ele falou que ele não veio derrogar as leis, mas ele também estava se referindo às leis divinas, porque as leis de Moisés ele sintetizou, né, e saiu em dois. Aquele decálogo que Moisés tinha ali para poder conter o povo da época, ele fez o quê? Uma síntese e disse que se nós, né, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, a gente cumpriria todos os 10 mandamentos que Moisés trouxe, porque naquela época o povo era mais rude, né, vamos dizer assim, e precisava de alguém que, né, como diz o velho ditado, puxasse o freio ali para que o povo entendesse. E mesmo assim não aconteciam as coisas, né, como até hoje acontece. Por quê? Porque eles não entendiam ainda essa paz, esse amor que Jesus veio nos ensinar, né, para que a gente entendesse.
a parte do mundo espiritual, que está em constante, né, sintonia com o plano material, né? Então, Jesus ele foi castigado, ele foi preso, foi crucificado, não é? Mas mesmo assim ele não blasfemou, ele não reclamou, muito pelo contrário, ele ainda pediu para os seus próprios algozes, para que Deus, né, Pai, perdoasse, porque eles não sabiam o que estavam fazendo, né? Então, quer dizer, ele sustentou ali com o seu amor verdadeiro toda aquela ira, aquela maldade daquele povo da época, que levou ele, né, para a cruz. Porque hoje em dia, quando a gente enfinca alguma coisa na nossa pele, isso dói tanto. Agora, imagine tudo isso que ele passou. Mas ele sustentou ali com a sua fé raciocinada, porque ele já entendia. Ele foi o ser mais evoluído que pisou aqui na Terra. Então, ele já entendia. E ele estava ali para cumprir a missão que ele veio fazer aqui. Contanto que a gente vê hoje, após mais de 2000 anos, a gente, né, alguns já conseguiram entender, já estão estudando em prova para poder entender esse verdadeiro amor que ele passou para nós. Outro ainda não acredita, está esperando que ele venha ainda. Mas a doutrina espírita ela é bem clara, o Consolador prometido está aí através da doutrina. Que não é como a gente estava, o povo da época estava pensando que viria um guerreiro, né, tudo indumentado, né, para que pudesse, né, naquela época, né, libertar o povo que estava sob o domínio lá preso de Roma. Não era isso. O que veio o Consolador prometido é essa leitura para a gente entender as questões do mundo espiritual e as questões do mundo agora, que a gente pode sim ter esse intercâmbio, que a gente pode se entender, né, que a vida é muito mais que isso. Aqui a gente só está como a gente sabe, né, que é a coisa mais certa que isso não mudou ainda, né? Que a gente nasce, a gente cresce, a gente morre. E às vezes a gente nem chega a crescer, a gente morre. Mas não é que a gente morre, a gente, né, passa para outra dimensão, né? Então a gente precisa ter Jesus como modelo e guia para que a gente possa seguir esse exemplo. Porque nós não passamos nem um terço do que Jesus passou e a gente já fica, né, desacreditado, já não, né, fica duvidando da existência de Deus, do mundo espiritual. Agora, Jesus passou por tudo aquilo e em nenhum momento ele deu sinal de fraqueza, de não acreditar em Deus. Em nenhum momento ele falou, eu vou desistir da minha missão. Muito pelo contrário, ele estava ali pedindo, até na hora da morte ali, tudo estrupiado, sangrando, tudo ali, ele pediu para os algozes dele. Então, a gente tem que ter, sim, Jesus como nosso modelo e guia. E entender essa paz que ele veio nos dar, a paz do mundo, né, que ele veio nos dar, que é diferente do mundo, é a paz do Espírito, a paz do Espírito, para que a gente possa, né, entender as vicissitudes da vida e continuar a nossa missão, porque nós não estamos aqui por acaso, nem viemos a passeio, nós viemos para cumprir a nossa missão, né? Embora a gente, né, não sabe muitas vezes qual que é realmente a nossa missão, mas de uma coisa é certa, nós viemos aqui para evoluir, mas para evoluir no caminho reto do bem. Então já dá para a gente raciocinar, porque todos nós somos dotados de raciocínio e entender que nós estamos aqui para trabalhar em prol do bem, não só nós, de todos a humanidade, porque a gente já disse que nós somos irmãos em Cristo, criaturas do Criador, filhos do mesmo Pai. E estamos aqui para se depurar, evoluir. Então, a gente já sabe mais ou menos qual que é a nossa missão. É evoluir com qualidade, tendo o amor por base. E as outras coisas que acontecem na nossa vida, né, principalmente as tribulações, é para a gente poder ver se a gente realmente entendeu os ensinamentos de Cristo. Agora que nós sabemos que somos imortais, será que na outra vida você não fez pior do que você está passando agora? Ou será que não é para você entender aquele seu irmão difícil que está ali do vosso lado? Entender com amor? Porque a gente já sabe a situação dele lá, que ele é difícil. Às vezes nem ele mesmo suporta ele mesmo.
Agora, você que tem um pouquinho mais de raciocínio, de entendimento sobre a vida espiritual e sabe que isso pode acontecer, você tem que fazer como Jesus aqui, amar incondicional, perdoar sempre e continuar auxiliando. Quando a gente fala que auxilia, não é você fazer pelo outro, é você auxiliar, porque cada um tem a sua parte. Quando eu vou auxiliar, eu não vou fazer por ele. É diferente. Por isso que nós temos que entender a nossa missão e temos que ter de Jesus como nosso exemplo guia. Porque Jesus, mais do que foi tentado, mais do que sofreu, ele não desviou do seu caminho. Ele não desistiu da sua missão. Ele foi até o fim, até o final ali. E ajudando os outros, até os inimigos, porque ele mesmo pediu para que a gente ame os nossos inimigos. Porque essa pessoa que se diz nosso inimigo, ela está doente ou ela não entende os ensinamentos de Deus. Uma vez que você perdoa e que você ame, você vê as coisas de uma outra maneira, você se torna, o seu fardo, vamos dizer assim, né, se torna mais leve. Jesus não disse que se a gente confiar nele, o nosso jugo vai ser leve. Então, quando você ama e você perdoa, você entende isso e aí o seu fardo fica mais leve. Né? Quando você acredita na fé firme, raciocinada, na oração, que você tem a ajuda do plano espiritual, aí o seu jugo se torna leve. Foi isso que Jesus falou. Né? Vinde a mim, né? Venham, né? Quem me seguir, quem acreditar em mim, o seu fardo vai ser leve. E você vai conseguir cumprir a sua missão até o fim. Mesmo com todas essas dificuldades que o mundo nos impõe, e às vezes nós mesmos cavamos essas dificuldades, então a gente vai entender tudo isso. Então, Jesus e paz. Jesus é a nossa paz. Ele veio nos ensinar, né, que a gente pode fazer tudo que a gente fazia antes, mas agora entendendo com amor e para ter a paz, essa paz do espírito e não a paz do mundo. Foi isso que eu entendi. Então vamos agora à nossa prece inicial, que é a prece do Espírito de Verdade Caritas, que diz assim: Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àquele que passa pela aprovação, dai a luz àquele que procura a verdade, pondo no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo que criaste. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem. Esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita. E todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmar-se-ão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ao poder, à bondade, à beleza, à perfeição. E queremos de alguma sorte alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade, que fará de nossas almas um espelho onde se deve refletir a vossa santa e misericordiosa imagem. Que assim seja, graças a Deus. E assim, então, a gente pede agora às equipes de fluidificação das águas que, com o auxílio do Dr. Bezerra de Menezes, possa fluidificar essas águas, colocando o lenitivo necessário a cada um de nós para os males do físico e do espírito. E que esse mesmo lenitivo possa ser levado para todas as caixas de água, das residências, dos hospitais, dos orfanatos, dos abrigos, das creches, das escolas, dos asilos,
das instituições, das cadeias, para que cada um possa ter oportunidade de se melhorar. E hoje também pedimos para que esse mesmo lenitivo possa ser colocado nessas garrafinhas de água, para que cada um possa higienizar o seu lar, tirando toda a placa, miasma, forma de pensamento negativo e levando para as colônias de tratamento, para que a gente possa ver a nossa casa limpa em nome de Jesus. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus. E assim, então, nessa mesma sintonia, vamos pedindo então as vibrações para as emergências do plantão de oração que se encontra na nossa casa, Associação Espírita Lauro Machado. Vamos pedindo para a caixinha azul dos pedidos de prece e tratamento para os encarnados. E eu peço aqui pela minha listinha, peço em especial para Antônio Reina Ginês, Lisandra de Lourdes Batista de Oliveira, Rita de Cássia Batista e Edna Batista e Edith da Penha Batista. Pedimos que a nossa Mãe Maria de Nazaré envolva todos os necessitados de toda a ordem que estejam nos seus leitos de dores, seja no hospital, seja em casa, para que eles possam sentir firmeza na fé e auxiliar no seu próprio tratamento. Vamos pedindo também para o caderno dos desencarnados, para a higienização no lar, para o caderno dos dependentes químicos, para todos os pedidos que a gente recebe pelas nossas redes sociais e também para todas as sintonias dos nossos assistidos, nossos trabalhadores, nossos alunos que estão fazendo agora conosco. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus. E assim, nessa mesma sintonia, vamos agradecendo então a espiritualidade amiga e benfeitora, todos os medicamentos espirituais e físicos que estamos recebendo agora, onde quer que estejamos, seja no nosso trabalho, seja no nosso lar, seja na rua. Estamos recebendo esses lenitivos com muita luz, com muita paz. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus. E assim, então, a gente chega ao final do nosso plantão de oração e eu convido a todos que estão em sintonia para que encerre comigo, vibrando a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal. Que assim seja, graças a Deus. E assim, então, a gente encerra mais um plantão de oração, agradecendo a todos que participaram conosco, nosso muito obrigado, né? E já deixando o convite para que na próxima quinta-feira estejamos novamente aqui para fazer mais um plantão de oração. Então, eu desejo a todos um bom final de semana. Que Deus abençoe a todos. Graças a Deus.